Se você tenta agradar todo mundo, você não é bom, você é conveniente. E conveniência é um nome bonito de ser usado. Hoje você vai entender porque o seu cérebro te empurra para isso. Porque dá abstinência quando você para e como construir respeito de forma prática, tá? Então, o que vai acontecer no cérebro de quem busca essa aprovação? E vamos falar em relação também ao sexo, tá? O que vai acontecer mais aqui, homem ou mulher que vai buscar mais aprovação? Geralmente o homem, tá? O homem, ele vai buscar mais aprovação. O que eu vou trazer também fatos aqui relacionados a mim para você ter em relação que, por mais que a pessoa estude a mente humana, é meio complicado você dominar ela 100%, mas você pode ter resultados melhores. Por isso que é importante você entender como a mente funciona. Se você dá um deslize ou outro lá, então você já está atento, já pode voltar, perceber onde você está errando, onde está te atrapalhando. Voltando então ao assunto aqui sobre como o cérebro acontece, né? O seu cérebro vai tratar essa região como um perigo, então a amígdala vai disparar como se você estivesse em um risco realmente real. Aí você sente aperto, urgência, necessidade de consertar, vontade de se explicar. E é por isso que gente agradadora, que gosta de agradar, não é calma. Ela vive naquele modo de prevenir o abandono. Então, a amígdala, você entendeu. Agora tem o símbolo anterior, tá? Que é responsável pela essa dor social. Então, existe um circuito que reage a conflito, rejeição social, como algo doloroso. Então, o símbolo anterior, redes associadas entram forte aqui, tá? Na prática, quando alguém desaprova você, o seu cérebro não interpreta como opinião, interpreta como ameaça ao vínculo. Então, o símbolo anterior é responsável pela dor social. Vamos agora para o núcleo accumbens, que é responsável pela aprovação. Então, essa aprovação vira recompensa. Então, quando você agrada, recebe um valeu, um sorriso, um você é incrível, então o seu estriato aprende isso dá alívio, recompensa e repete. Você vira condicionado a buscar aprovação igual quem busca realmente açúcar e outros vícios, né? Então entenda, não é questão de caráter, é questão de condicionamento. Então você já percebe que você ser validado vai fazer você manter nesse ciclo sempre, tá? Então entenda que você já entendendo isso, você já sabe que, peraí, então sempre que uma pessoa me agrada, eu tenho que analisar isso de forma diferente. Eu me conheço. Então, como vou me comportar em relação a isso? E por último, tem o pré-frontal, que é o freio, né? E o freio realmente ele também pode cansar. Então, ele coloca limite e exige o pré-frontal, tá? Só que quando você está cansado, ansioso, com sono ruim, o freio vai enfraquecendo. Aí você volta para o automático, né? De ceder, de explicar, de querer agradar. E você precisa agora entender por que você virou assim. Qual é a raiz, qual o apego e ambiente que tornou você assim. Você precisa encarar essa parte sem vitimismo, tá? Você é uma pessoa que gosta de vitimismo, essa aula aqui talvez vai entrar pelo seu ouvido e vai sair pelo outro, tá? Se você quer ser sempre a vítima, o que eu vou falar aqui para você não vai adiantar nada. Isso geralmente nasce de um ambiente onde o amor era algo condicional. Você aprendeu que ser aceito era ser útil. Ser amado é não dar trabalho, por exemplo. Ser seguro é evitar conflito. Então isso vira um estilo de apego mais ansioso, evitativo na vida adulta. Você vai tentar controlar o vínculo sendo perfeito, sendo agradável, sendo indispensável. Só que aí está um veneno, né? Você não busca conexão, você busca segurança. E você fazendo isso, começa o ciclo da aprovação, porque isso realmente vai se tornar um vício, tá? Então esse ciclo é igual a qualquer hábito. Primeiro tem um gatilho, alguém muda o tom, demora para responder, te critica. Então, você mandou mensagem, a pessoa não está respondendo, a pessoa te criticou, alguém mudou o tom um pouco da forma de falar com você e você já se sentiu assim dolorida. Nossa, porque esse cara foi um babaca comigo? Porque ela não me responde no celular, que essa pessoa está me criticando e muitas das vezes não é nenhuma crítica, é apenas a pessoa avaliando a outra para tentar ajudar ela, falando, olha, você fez isso errado, mas você leva isso como uma crítica. Isso é o quê? É a amígdala que está disparando, é o alarme. Depois tem a rotina, que eu já mostrei para você sobre isso, né? Gatilho, rotina e recompensa. Você vai correr para reparar isso. Você vai mandar textão para aquela pessoa, vai se explicar.
Você vai fazer favor e você nem tem tempo para fazer favor. Vai parar de fazer o que você tem que fazer e vai pedir desculpa sem ter nenhuma culpa e você acaba cedendo, né? E o último aqui é a recompensa, que é igual a um alívio. A pessoa vai melhorar o tom com você, ela vai te responder e você sente que controlou esse risco. E pronto, o reforço. O cérebro aprende que agradar a pessoa vai te salvar. E isso é o loop, né? Só que salvar esse vínculo é o que está matando você. Mas vamos analisar 7 sinais agora, objetivos mesmo, diretos, de agradar todo mundo, que é um diagnóstico que serve para você. Quais são esses sinais? Primeiro sinal, você diz sim e depois se irrita com isso. Então você tem que aprender então a falar não. Se você está dizendo sim para tudo e você não está feliz com o que você vai fazer porque você falou esse sim, então já é um sinal que você quer agradar os outros, você é uma pessoa insegura. Segundo, você pede desculpa por coisas neutras. Por exemplo, foi mal incomodar. Eu tenho que me policiar muito a isso. E estou feliz que eu tenho melhorado em relação a isso. Qualquer coisinha, tipo licença, e nem precisava licença, a pessoa não estava nem na minha frente. E eu fazia isso. Foi percebendo esses micro sinais que passava que eu estava inseguro. E em muitas situações eu tenho tentado controlar isso e você tem que analisar isso. Você não precisa pedir desculpa por qualquer coisa. Você só vai pedir desculpa se você estiver errado. Se a outra pessoa estiver errada, você não pede desculpa. Simples assim. Agora vamos para o terceiro diagnóstico, que é você se explica demais antes de alguém pedir. Uma coisa que eu também levo, assim, inclusive para o meu ambiente de trabalho, escritório, eu tenho uma agência, trabalho para outras pessoas também. E eu estava com esse hábito de sempre a gente pedir alguma coisa para a pessoa, eu tinha que adular a pessoa. Em muitos dos casos, não era necessário. Era um pedido que a pessoa tinha que fazer mesmo, entendeu? Se você tá pedindo algo, sendo que a pessoa tem aquela obrigação de fazer, você se explicar antes de fazer aquele pedido, isso demonstra insegurança. Ponto final. Se você tem que dar aquela ordem, chega no seu serviço e dá a ordem. Seja isso na igreja, seja no trabalho, dê a ordem e pronto, e saia, não se explique. Chega no ambiente, não precisa começar a forçar uma conversa. Eu me policio hoje em dia, eu não forço uma conversa. Se tiver o silêncio vai reinar. Pronto, porque eu tenho que entender que isso é um sinal que se eu continuar fazendo isso, eu estou mandando micro sinais para o meu cérebro para manter esse loop. Então, você tem que parar de se explicar demais antes de pedir. Somente peça. O máximo é, você vai falar, por gentileza, eu quero que você faça isso. Porque aí se trata de educação. Não confunda isso, tá? Você vai manter o seu nível ainda assim de educação. Se você não é educado, seja educado também, né? Você tem pânico de ser mal interpretado. Outra coisa também. Às vezes você passa uma mensagem para a pessoa e você tem medo que ela não entendeu e você edita aquela mensagem, você escreve outra mensagem para explicar aquela mensagem ou presencialmente mesmo. Você explica de várias e várias formas para a pessoa não ter uma má interpretação do que você falou. E geralmente, se a pessoa tem uma má interpretação sobre você, aí o problema pode ser que esteja na pessoa, tá? Mas aí é por isso que você precisa ter um autoconhecimento. Para alguns casos que a pessoa falar para você e isso for uma verdade, você aceitar, mas você se conhece tanto que a pessoa está te atacando, falando mal para você ou para os outros, mas você se conhece tanto, você sabe que isso não aconteceu, fique em paz, fique tranquilo. Vá dormir, vai ouvir a música que você gosta, vai fazer o que você tem que fazer no dia, vá cuidar de você. Então, não tenha pânico de ser mal interpretado. Quinto, parte do diagnóstico aqui para você. Você faz favor esperando aceitação, não por escolha. Então você vai fazer a partir de hoje somente coisas genuínas, coisas que realmente você quer fazer. Ah, Alain, que me ajuda em relação a isso. Vou ver se eu posso ajudar a pessoa. Eu quero ser genuíno, ajudar a mesma pessoa, eu vou lá e faço. Mas primeiro eu vou analisar a minha situação de tempo, o meu humor, as minhas pendências do dia, se eu tenho que fazer ou não, para depois ajudar a pessoa, tá? Então, não espere essa aceitação. Você fazer as coisas somente se for de forma genuína. A partir do momento que você fazer alguma coisa esperando que a pessoa vá gostar um pouco mais de você,
não faça de jeito nenhum, porque isso é aceitação. Ah, eu vou levar um presente para aquela pessoa porque eu acho que ela vai gostar mais de mim. Ah, eu vou viajar com essa pessoa, eu vou fazer qualquer coisa com essa pessoa só para agradar. Não, pare com isso, cara. Amadureça. Homens e mulheres que estão vendo esse vídeo, amadureça. Pare com essa parte de aceitação. E vamos para a sexta parte desse diagnóstico, que é você evita confronto e chama isso de paz, tá? Então pegue os confrontos mesmo, sente com a pessoa que você tem problema e comece a falar, olha, por exemplo, com a sua namorada, com seu esposo, sua esposa, olha, eu não estou feliz com a situação que aconteceu ontem à noite, quero conversar com isso. A partir de hoje eu não vou aceitar que você haja assim comigo, não vou permitir que você mude o tom de voz em público, vai trazendo tudo que isso vai te incomodando, você evita confronto com a pessoa. E se a pessoa não aceitar, aí não é de você, porque você está tentando resolver o problema como um adulto e as pessoas não querem resolver o problema como um adulto. E fica isso a todos, e é por isso que a maioria está doente, porque vai criando teorias na cabeça, vai criando várias coisas e não chega na pessoa, na raiz do problema para resolver. Você tem problema com alguém, chega na pessoa e fala, eu tô com problema em relação a isso com você, bora resolver isso agora como adulto. Leva também para sua área financeira também, comporte-se como um adulto. Na sua área espiritual também, você vai conversar com Deus, se você for religioso ou não. Tá? Tô falando assim, que meu lado, eu sou religioso, então o cristianismo está em mim, eu tento viver cristianismo. E é por isso que eu entendo que eu tenho que se comportar como um adulto com relação às pessoas que estão próximas a mim, para evitar realmente que eu me sinta mal. Então, para eu não me sentir mal, haja como adulto, você vai chegar e vai resolver o seu problema conversando com a pessoa, com o seu chefe, com a sua esposa, com a pessoa do seu trabalho, com a pessoa que você conheceu na viagem, desse jeito. Por último, claro, gente, calma aí, não pula essa aula porque eu estou ainda no diagnóstico. Essa aula aqui é um pouquinho mais comprido, tá? Vamos agora falar que a última parte do diagnóstico é você sente culpa quando coloca limite. Então, você que está começando a tentar se controlar, você coloca aquele limite, tá vendo que tá fazendo mal, você colocou e fala assim, nossa, não devia ter feito isso. Acho que a pessoa não vai gostar. Não. Se você colocou o limite porque estava algo te fazendo mal e você se sente mal, a parte boa é que você está começando a colocar limites. A parte ruim que isso é uma prova do diagnóstico que você está querendo agradar todo mundo, tá? E agora, a parte que realmente ninguém fala, que é a abstinência de aprovação. Então, quando você começa a parar, acontece uma coisa, a abstinência. Você sente culpa, sente medo, ansiedade, vontade de voltar atrás, necessidade de se explicar melhor. Então, isso é o seu cérebro reclamando. Cadê a minha recompensa social? Aqui vem uma regra de gente adulta. Sentir culpa não significa estar errado, tá? Às vezes significa apenas que você saiu do seu padrão antigo e o seu cérebro está querendo retornar, porque esse centro de validação, de querer agradar a todo mundo, virou já um hábito na sua mente, tá? Mas como parar com isso? Qual o protocolo para você resolver isso? Primeira coisa é clareza. O que é limite de verdade? Limite, não confunda com brigar. Não é brigar. Você não vai brigar com os outros, com as situações. Limite é clareza mais consequência. Clareza, eu não faço X. Consequência, se insistir, eu saio, eu encerro, eu não participo. Tá bom? Então, o primeiro pilar é a clareza. O segundo pilar é a linguagem, tá? Vai ser frase curta sem se justificar. Vai ser o famoso não. Acabou. Tipo, não vai dar. Hoje, não. Tá? Ou o não mais alternativa, não consigo hoje, posso na sexta. Ou não com limite de repetição, já respondi isso, não vou repetir. Se a pessoa está especulando ainda demais sobre isso, fala sobre isso. Ó. Não vamos tocar mais nesse assunto. Você já tem a minha resposta, já tem a minha opinião. E também o não de encerramento. Eu vou encerrar por aqui, não vamos falar mais sobre isso. Então, justificativa longa é pedido de permissão. Você quer respeito, você não quer audiência. Então, já aprendemos que você tem que ter essa clareza e também essa linguagem. Parar de se justificar. O terceiro caso agora é o treino somático. Tirar o corpo do modo alarme. Você não vai vencer só na cabeça, você tem que vencer também no corpo. Então, quando bater aquela urgência de agradar alguém, faça o protocolo que eu falo sempre para vocês. Água no rosto, respiração lenta, 3 respiração, ó. Respira com calma, postura firme, os pés totalmente no chão e 10 segundos sem falar. Se você não tem a capacidade de falar não, aquela determinada situação, ou alguém que faz um elogio e você simplesmente fica
calado, porque às vezes esse elogio faz você voltar àquele velho hábito, porque está reforçando, né? A recompensa é alguém te elogiar. Então, até com elogios positivos, você escuta em silêncio para você tentar entender que você também tem controle sobre o seu corpo. Então, o seu corpo vai estar alinhado também com a sua mente. O outro é o plano do se, então, para esse corte automático. Por exemplo, se eu tiver vontade de explicar demais, então eu corto pela metade e envio só uma frase. Então, se eu sentir culpa por dizer não, então eu vou esperar 20 minutos antes de consertar. Se alguém insistir, então eu repito a mesma frase sem acrescentar nada. Então, repetir sem acrescentar é uma arma. Mentira não aguenta repetição e manipulação também não. E vamos substituir essa validação por uma recompensa limpa. Vamos substituir isso pelo autorrespeito. Você vai treinar o seu cérebro a gostar de outra coisa, que é o autorrespeito mesmo. Então você marca, hoje eu disse não. Então você trocando essa validação por esse autorrespeito. Hoje eu não me expliquei. Então é outra recompensa. Hoje eu sustentei o desconforto. Eu estava desconfortável naquele ambiente. Fiquei calado, eu não falei nada para tentar agradar. Beleza. Então isso vai virar uma recompensa imediata. E hábito realmente gruda. E vamos para o desafio aqui de 30 dias, tá? Para ajudar você nessa sua transformação. Regra 1, não se justificar. Você pode dizer não. Você não pode virar advogado, tá? Regra 2, não pedir desculpa sem culpa. Desculpa só quando você errou de verdade. Regra 3, não consertar clima. Se a pessoa ficar fria, calada, você não corre atrás para recuperar a aprovação. Regra 4, não fazer favor para comprar amor, tá? Isso aqui é um hábito também que é muito repetitivo. Favor só quando você quer e sem esperar realmente nenhum retorno. Regra 5, não se explicar para quem não te respeita. Gente que respeita pergunta, quem te usa vai realmente exigir. Então você mede 3 coisas todo dia, a sua ansiedade, o seu autorrespeito e a sua energia. No começo a ansiedade vai subir, depois o autorrespeito vai explodir e a energia volta. Se não nasceu para agradar todo mundo, você nasceu para ser alguém que se respeita. E se alguém só te ama quando você se dobra, isso não é amor, é controle. Então, é uma frase muito forte, tá? Se alguém gosta de você pelo que você tem, pelo que você está oferecendo para essa pessoa, então aí não vai existir amor, tá? É apenas interesse pelo que você está oferecendo para aquela pessoa.